Olá, já cá estamos para iniciar mais um programa Conversa de Mulheres. É sempre um prazer estar aqui consigo, de segunda a sexta-feira, às 15 horas. Sempre aqui animadas, com bons projetos para mostrar, para começarmos aqui o ano organizadamente. Boas conversas, vamos conhecer mais uma convidada, não é verdade? O que é isto? Bem, nós já conseguimos ver qualquer coisinha em cima da mesa, Exatamente, temos ali algo organizado, Exatamente. arrumadinho. umas meias, umas O t-shirts. que é que será? Exato. Epá, não faço ideia, se calhar vamos cozinhar. Não, Bem, logo se não, vê. não. Hoje não há cozinha para ninguém, Cláudia. Hoje não vais ter com a tua amiga Placa. Oh. Não. Hoje não pode ser. Vai ser um programa bastante agradável, portanto fique desse lado e não perca nada. Ruth, O que é que queres que eu diga? não sei. Que para verem as nossas redes sociais sempre tem alguma sugestão, uma frase inspiradora, fala acerca dos nossos promocionais, fala acerca da nossa programação semanal, dá a conhecer as páginas das nossas convidadas para poder partilhar. Não se esqueça que este programa não é só para conversar, nós gostamos muito de conversar. Tu também gostas, Cláudia, de conversar, não é? Nós gostamos muito de conversar. Não, era isso que eu estava a dizer. Nós gostamos muito de conversar, mas na realidade o objetivo deste programa não é conversar. O objetivo deste programa é dar a conhecer projetos de mulheres, sendo uma fonte de inspiração, de motivação a ir para casa, sendo também aqui dando algumas dicas úteis, como vai ser o caso de hoje, que vamos pedir aqui algumas dicas à nossa querida convidada. Algumas? Muitas! Muitas. Vamos sugar toda a informação que nós lhe conseguimos hoje. Isto é um mundo... É um mundo que muito nós complexo. temos sempre dúvidas. Eu tenho sempre dúvidas, portanto vamos fazer muitas perguntas, mas é para isso. Então, faça parte deste projeto que é o Conversa de Mulheres, partilhando também, fazendo chegar a mais longe, fazendo chegar às suas amigas, amigos, não é? É assim. E ver os programas que são colocados no YouTube, no canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e partilhe então estes programas, estes projetos. E nós agora vamos... Agora sim é o momento de recebermos a nossa convidada de hoje. Até já. Nossa convidada. Nossa convidada. Temos connosco a Rose Lopes. Olá, seja muito Olá, bem-vinda. muito obrigada. Animada. Muito nervosa. Muito à vontade. Nervosa. Não sei porquê, porque é nervosa. Nós somos tão simpáticas sempre. Nós é que deveríamos estar nervosas. Exatamente, Porque vai falar de algo de um que é assunto tão delicado sensível. na vida de todos nós, que é a organização. Mas é algo tão simples. Acha? Sim, não acho, tenho certeza. E eu posso provar. Então é isso que Boas nós estamos à dicas. espera Boas hoje. Rose, conte-nos de onde é que a Rose é. E aqui um bocadinho da... Como é que a chamavam em pequena? Sempre me chamaram mesmo pelo meu nome, Rose. Nunca. Não era Rosinha, não, nem não. Rose. Então, como é que era a Sempre foi Rose em pequena? Eu acho que hoje a adulta se revela muita coisa da infância. Na minha infância, eu sempre cresci em um lugar muito pequeno e tinha sempre os ensinamentos da organização da casa, né? Hoje eu tenho 41 anos e eu trago comigo uma responsabilidade que veio de muito pequena, de sempre ter que ajudar a cuidar dos meus irmãos e ter que ajudar na função da casa. Sim, eu sou a irmã mais velha e ter que cuidar da função da casa. E depois, com o passar do tempo, a gente vai descobrindo que, na verdade, aquilo eram só detalhes que estavam sendo lapidados para que mais à frente chegasse. Então é de onde? Onde chegou? Eu sou do estado de Minas Gerais, mas vivi aqui em Portugal por 11 anos, voltei ao Brasil e retornei. Em que altura é que viveu cá? Quando era pequena, não? Não. Olha, a minha idade não está para ser tão pequena assim. Não sei, viveu aqui 11 anos, pode ter vindo... Sim, vivia aqui até 2011, eu estive aqui. Ok, não era pequena em 2011. Não, já estava bem crescidinha. Então, mas conte-nos antes, lá no Brasil, a cuidar muito dos irmãos, a organizar a casa, Sim, o que é que eram os seus gostos? O que é que gostava de fazer?
Então, na verdade, eu gostava de mandar, né? Eu não gostava de... Era Malika. É cá das nossas, é cá das nossas. Eu gostava de mandar. Irmãs mais velhas, as irmãs mais velhas. Mas, assim, a função sempre acabava sobrando para mim de mais responsabilidade, porque eu era mais velha, era responsável, enquanto a minha mãe estava a trabalhar, eu era responsável por fazer algumas funções da casa. E antes nós tínhamos um certo dever para com os outros, que hoje a gente vê que isso tem muito se perdido, né? Então, o meu dever era cuidar dos meus irmãos, que eram mais novos, e eu acabava tendo as funções de cozinhar, de ter que organizar a casa. E já sabia cozinhar muito manter cedo. tudo isso. Com 10 anos já sabia cozinhar. Com 10 anos eu fazia o almoço para que o meu pai viesse almoçar durante o intervalo dele, que meu pai sempre foi comerciante, tinha um pequeno comércio. A minha irmã mais nova ia para a escola e eu tinha que fazer o almoço para que quando ela chegasse ao meio-dia tivesse tudo pronto e o meu pai fosse almoçar. Então, depois eu ia para a escola. Às 13 horas eu entrava na escola. Então, a parte da manhã toda eu passava fazendo as funções de casa, que era arrumar a casa, manter tudo. A minha mãe é professora, então minha mãe saía muito cedo para trabalhar e eu acabava sendo responsável. São outros tempos, não é? São hoje ninguém imagina uma criança de 10 anos a arrumar a casa, sim, a ajudar a casa, mas a ficar em casa, a ser responsável, né? A fazer um almoço, um jantar e depois para a escola sozinha. Isso, ir para a escola sozinha. Eram outros tempos, né? Mas também nos trazem muitos ensinamentos. Claro. Que é por isso que eu disse que hoje em dia se perderam muitas coisas, mas hoje a gente olha assim, eu acho que o futuro dos nossos jovens está muito na base do que eles receberam na sua infância. Por isso temos que agora apostar, não é? Em educá-los também nisto, não é? E não é uma tarefa fácil, né? Hoje, vivendo como nós vivemos em um mundo virtual, isso acaba não sendo uma tarefa muito fácil. Sim, porque se calhar é bem divertido arrumar a casa lá no jogo. Aqui, arrumar a casa ao vivo, se calhar não é assim tão divertido. E o que é que foram os seus estudos ou o que é que eram os seus gostos? Eu me formei em psicologia, mas fugi disso a vida toda. Foi? Mas então vamos lá perceber. Psicologia? Porque era o sonho da minha mãe que eu estudasse. Sim, mas não gostava muito. E, na verdade, assim, quando eu me deparei com tudo aquilo, eu vi que não era aquilo que, na verdade, eu gostava. Mas o sonho da mãe era que estudasse, mas era necessário ser psicologia? Não, foi na altura. Aí foi a sua escolha da Rosa. Foi a minha escolha, né? E depois eu fui vendo que eu podia adaptar a minha vida e ser feliz em outras escolhas. Mas o estudo, ele nos agrega muito. Nos agrega muito conhecimento, indiferente de qual rumo depois você siga na vida. O estudo, ele te agrega conhecimento, te agrega valores, verdade. Que são essenciais para a vida toda. E eu fugi disso, mas isso não fugiu de mim. E hoje a minha profissão agrega tem aqui um bocadinho completamente. De não é a minha profissão, né? O meu ofício agrega completamente ali na psicologia. De entender as pessoas. E então, diga-nos, estudou para ser psicóloga, não é? Mas depois nunca trabalhou como psicóloga? Não. Foi no final da faculdade? Cheguei a trabalhar. No fim da faculdade, vim para Portugal. Sim. Tive um outro recomeço na minha vida. Sim. Né? Como é que foi a adaptação? Era muito nova. Chegar aqui para mim, eu já tinha minha irmã que vivia cá, e chegar aqui para mim foi tudo muito novo, né? Eu acho que as pessoas, quando saem do Brasil e vêm de qualquer outro país e migra para outro, né? É sempre uma adaptação, mas eu acho que tudo depende também de como você se entrega em fazer tudo isso acontecer. E eu cheguei aqui, fui trabalhar em pastelaria, trabalhei na Flor das Avenidas durante alguns anos, e depois fui fazendo o meu caminho. Foi fazendo coisas que... fui fazendo o meu caminho. Sempre coisas aqui com as mãos? Sempre. E depois eu comecei a trabalhar através da pastelaria, fui conhecendo clientes e comecei a trabalhar como doméstica. Pois. Nas limpezas. E conseguia conciliar os meus horários, fazer o meu horário e ter mais liberdade de tempo.
E voltei para o Brasil, estive lá por 4 anos, voltei outra vez faz 6 anos para cá. E porquê esta? Podemos saber porquê esta ir e vir? É porque, assim, quando eu cheguei no Brasil, eu me vi numa realidade totalmente diferente daquela que eu já estava habituada aqui, né? E eu acho que Portugal, eu falo dentro da Europa porque já vivi em outros países aqui, mas eu acho que Portugal tem a nossa liberdade do ir e vir conta muito, pelo menos para mim. E eu acabei criando vínculos. Você vai conhecendo amigos, vai fazendo amizade, você vai criando outros vínculos. Viveu cá há muito tempo, não é? E agora já está cá também há muito tempo outra vez, não é? E depois voltei com os meus 2 filhos pequenos, que foi uma outra readaptação. Porque na altura eu não tinha filhos aqui quando veio a primeira comigo, vez não tinha filhos? Não tinha filhos aqui Foi para o comigo. Brasil, já voltou com filhos? Fui para o Brasil e voltei com 2 filhos. Então, a readaptação foi totalmente diferente. Porque eu tinha levado uma imagem comigo. Sim. E quando eu cheguei, aquela imagem já não existia mais. Aquela realidade que eu vivi era completamente diferente. Mas por quê? O que é que mudou? Porque quando eu cheguei, eu tinha já 2 filhos, não era somente eu e meu esposo. Aquela vida de lua de mel não existia mais. Pois não. Eu tinha que dar conta de 2 crianças, porque o meu esposo ia trabalhar e eu tinha que levar. Na altura não consegui a escola, porque meu filho ainda era muito pequenino, era bebê, e eu não consegui colocá-lo numa escola. Como chegamos em abril, eu tive que esperar até setembro para colocar a minha filha ali na escola. E foi todo aquele... Eu tive que deixar, pela primeira vez, desde os 10 anos, de trabalhar. Sim, para estar ali com os meus filhos. E essa foi uma fase muito complicada para mim. Porque está sempre habituada a ser... Estava sempre habituada ali Mas cuidar dos filhos dá muito trabalho. É um grande trabalho. É muito mais trabalho do que trabalhar em qualquer 24 sobre 24. É muito trabalho. Sim. E depois... Também é uma boa oportunidade, não é? Sim. Porque está ali, ganha-se também ali um certo vínculo e uma certa... Sim. A gente descobre um outro mundo. E o mundo de ser mãe, o mundo de cuidar do seu lar, é um mundo completamente diferente. E muitas vezes a gente vê algumas mulheres que optaram por cuidar dos seus filhos e as pessoas não dão muito valor, não é? E são muito julgadas. E eu falo sempre que uma mulher dentro de casa, com crianças, o esposo sai para trabalhar e você tem que dar conta de tudo, você é a única pessoa dentro da sua casa que não tem empregada. Você é a empregada de todos os que vivem ali. Sim. E, na realidade, é uma decisão que deveria ser tão valorizada como a mulher que opta por deixar, às vezes, em segundo plano a família para seguir uma carreira. Portanto, tem todo o direito. Tem todo o direito de tomar a sua opção, não é? Sim. E que não deveria ser julgada nem de uma maneira nem de outra. E isso custa muito, porque uma mulher, quando ela está em casa, ela se dedica tanto aos filhos, aos outros, né, ao esposo, à sua família, que ela acaba esquecendo de dedicar a si própria. É verdade. E esse foi um dos meus mais difíceis momentos, porque depois disso veio acarretando, foi aquela coisa de uma nulidade que a gente se dá, a gente se anula. E depois, para a gente se reencontrar, é um pouco complicado. E isto é uma coisa que ninguém deve fazer, e tem aqui os conhecimentos na área de psicologia, não é? Embora não seja o que está a exercer, que a pessoa nunca se pode anular a ela própria. Sim. Pode dar de si aos outros, não é? Mas anular, não. Anular a si própria, não. E durante esse tempo voltei a trabalhar, depois que meus filhos foram para a escola, voltei a trabalhar, mas sempre sentia que alguma coisa não estava bem. E no início da pandemia, eu perdi meu irmão de 30 anos. O mais novo, o qual eu fui um pouco mãe. É muito difícil. E eu tinha que aprender a readaptar a minha vida. E foi aí que
eu passei a ouvir muitas coisas que o meu irmão me dizia e que eu não sabia como fazer. Eu ganhei uma nova vida no dia que o meu irmão se foi. Mas ouvia as coisas que ele dizia porque ele estava-lhe sempre a dar... Ele sempre me dizia, você assim... não conhece a mulher que você é, a força que você tem. Sim. Sabe? E quando eu me vi sem o meu irmão, eu pensei, eu preciso de buscar alguma coisa para aliviar essa dor. E, de repente, ali, a gente usa muitos meios de comunicação e nem sempre a gente usa o nosso benefício. Mas, nesse dia, eu, passando pelo Instagram, vi uma mensagem. E essa mensagem me chamou muito a atenção. Era de uma mulher que falava sobre a organização e tudo. E nessa mensagem dela, ela tinha 3 aulas gratuitas. E quem assistisse a essas 3 aulas gratuitas podiam se inscrever em um grupo. E eu me inscrevi. É que aquilo foi tão, assim, intenso, mas tão natural, que quando eu vi, ela mandou uma mensagem no domingo, no grupo, que quem estivesse no grupo de WhatsApp ia concorrer a algumas vagas no curso. E quem não ganhasse, não fosse beneficiado dessas vagas, que teriam a possibilidade de adquirir o curso de organização. E ela explicava assim, ela falava de uma forma que era como... Eu fazia parte daquilo. Sim. Eu só não sabia, mas eu já fazia parte daquilo. E então, de repente, na segunda-feira, no domingo à noite, ela mandou essa mensagem. E na segunda-feira de manhã, eu liguei para o meu esposo e disse para ele, eu precisava muito me inscrever nesse curso, mas eu não tenho recurso para isso. E ele disse, tenha calma, porque também são 3 dias para você se inscrever e a gente vai dar um jeito. Quando foi às 2 da tarde aqui, no Brasil, acho que eram 11 da manhã. Estava cá? Estava cá e já estava aqui. E o curso era no Brasil, era uma professora do Brasil. E eu recebi uma mensagem no meu telefone que eu tinha sido a 10ª sorteada. Ah, que maravilha! Muito bom. E, assim, isso para mim foi uma resposta que eu buscava. Que era aquilo e que o momento certo, a hora certa, tudo acontece. Porque, aliás, nós hoje até vamos falar da organização, mas dentro deste tópico de que é uma questão de saúde. Não é? Eu posso dizer que, por mim própria, que isso foi... O controle sobre estas coisas ajudou a controlar e a organizar a sua vida? Mentalmente ajuda. E me ajudou mentalmente, porque, assim, eu me via em um nível que eu ia entrar em depressão. Porque o luto, ele dura a vida toda. Mas nós temos que perceber até onde o luto te leva. Porque quem foi, foi. E se você ficou, algum motivo tem. E eu pensava nos meus pais e nos meus filhos. Sempre aquilo que as pessoas dizem e quando nós sentimos, parece que não faz muito sentido, mas quando conseguimos estar um bocadinho distantes, faz sentido que é de certeza que a pessoa que foi não queria que nós tivéssemos ido também. Não é? Queria que a gente tivesse continuado a viver. Então, que é isto que a pessoa tem que se agarrar um bocadinho para respirar fundo e ir para a frente e ir vivendo, não é? E é isso que eu te disse a respeito, que eu disse a vocês a respeito do meu irmão. Porque o meu irmão, os 30 anos dele foi muito bem vividos. E ele é uma pessoa que mas ele deixou muita alegria. E onde ele passava, sempre distribuía coisas boas. Então, eu me perguntava, para que eu vim aqui? E quando eu for, o que eu quero deixar aqui? Sabe? E isso é muito importante. Quando a gente se encontra e, às vezes... fazer uma coisa que gosta, não é? Porque, na realidade, foi fazer um curso que não gostou muito, foi fazendo as coisas que lhe vinham à mão para fazer, mas que nada a preenchia. A função era sempre a escassez. A função era essa. Era que nada faltasse. Exatamente. Mas, assim, na verdade, a gente muitas vezes se entrega à escassez. Né? O velho ditado, é melhor pingar do que secar. Mas não, a gente... Esse ditado deve ser brasileiro. Mas faz todo o sentido. Sim, é melhor pingar do que secar. Pouco a pouco do que... Nós temos mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. Ou seja, mais vale o mesmo sentido. Pouquinho do que pensarem muito. Que as pessoas pensam assim, não é? Sim, mas esse não é o sentido da vida. Exatamente. O sentido da vida é a abundância.
Sim, claro que sim. E a abundância não é só aquilo que te beneficia materialmente. É aquilo que te faz bem, não é? É aquilo que te faz bem e aquilo que te faz fazer o bem ao outro. E então, encontrou isto tudo na questão da organização? Na organização. Então, adorou o curso. Eu amo isso. Eu amo isto. Eu nasci para isso, sabe? Hoje eu me vejo, se você me visse há 2 anos atrás e você me vê hoje, não só numa fotografia, se você me conhecesse há 2 anos atrás, você ia conseguir comprovar isso que eu te digo. Que é outra eu pessoa. nasci outra vez. Eu tenho uma outra vida. Eu tenho uma outra perspectiva de vida para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E que eu posso cruzar o caminho, que eu posso ali ter um momento com elas. E eu acho que isso que é o bom da vida, quando você percebe que você faz a diferença na vida de alguém. E que ajuda. E entrando aqui agora então nesta questão de saúde da organização, não é? Está comprovado cientificamente que pessoas com depressões, não é? Como estava a falar, ou com problemas emocionais, não é? Porque podem começar a acumular e a desorganizar-se, não é? Porque é uma maneira de, sei lá, de transparecer aquilo que está lá dentro. Sim. Não sei bem. Quando chega aqui fora, a bagunça chega aqui fora é porque ela já está instalada aqui dentro. Pois. Essa que é verdade. Não só as doenças emocionais, mas as doenças físicas também, né? A desordem, ela causa obesidade, doenças respiratórias. Às vezes a pessoa não consegue manter mais o seu ambiente pelo fato da depressão, pelo Não fato estar de bem. não estar bem, a ansiedade, sabe? E ela interfere, isso é tão natural que eu consigo passar, quando eu não estou bem, eu consigo passar isso desde o meu filho ao meu avô. Isso é uma coisa assim, a desordem e o mal-estar que ela causa, ela vai do início ao fim. Claro. Tanto o estresse que nós temos diariamente, às vezes a gente acha, é uma coisa tão natural eu procurar uma roupa para trabalhar e não encontrar. Exato. E acabar me atrasando por um compromisso. O que acontece? Ai, vai começar a dolorosa. Vamos lá, estou preparada. De procurar uma roupa. Mas onde é que eu pus aquelas calças? Hoje eu quero levar aquelas calças, mas onde é que eu deixei as calças? Estão para lavar. Normalmente não. Mas o que acontece? Você fica estressada. E se você tem um filho para você levar para a escola, o que acontece? Você briga com o filho porque ele não pegou a mochila. É uma coisa muito simples. Estas convidadas, não, estas convidadas que põem câmaras lá na nossa casa, eu não sei, eu acho que todas iguais. Devia ser proibido. Mas é por isso que nós temos que reconhecer, eu falo sempre, a organização não é moda. Ela é o reflexo da nossa vida. E não é só uma coisa estética, não. E não é só aquela pessoa que é arrumada porque gosta de ser arrumada ou organizada porque é mais organizada, não. É porque na realidade vai transmitir um bocadinho de qualidade de vida. De qualidade de vida. E a pessoa, ao arrumar as suas, aqui temos umas t-shirts e umas meias, acho que são meias, também no fundo vai um bocadinho conseguir controlar aquilo que está um bocadinho descontrolado noutras áreas, não é? Os nossos objetos são como nós. Quando a gente sai do trabalho, o que a gente quer? Voltar para casa. E os nossos objetos também precisam de uma casa. Agora tem uma câmara no camarim. Os nossos objetos precisam de uma casa, assim como nós. Isso é conforto. E isso, para nós, no dia a dia, isso gera uma praticidade. Está tudo dentro da sua caixa. Está tudo dentro Cada um no seu quadrado. Sabe as calças que você procura e às vezes não encontra? Às vezes você passa por ela. Já aconteceu isso? Sim, claro que sim. Você passa por ela e não consegue ver. E eu lembro quando era pequena que a minha mãe dizia-me assim, se eu for lá e descobrir as calças... E as calças estavam sempre lá, não é? Dizer, não está. Porque antes a gente refilava com os pais, ou se calhar eu só. Pronto, não é? Porque eram eles, não é? Sim. Agora só podemos refilar connosco próprios. Já não dá, já não há. Não dá. E isso é um dos grandes bloqueios de muitas pessoas que
não querem a organização, porque a organização, quando eram pequenos, eram tidos como castigo. E a pessoa... E quando nós somos castigados, quarto, né? a nossa mente logo reflete se eu era obrigada a fazer. Hoje eu tenho a minha casa, eu faço quando eu quiser. Exatamente. Mas deve-se... É um bloqueio que nós trazemos. As crianças para arrumar o quarto. Sim, claro. Mas está a dizer que às vezes pode vir que aqui nós com... trazemos, né? E o que acontece depois disso? Às vezes, o não encontrar está na mistura das cores. A mistura das cores causa uma confusão mental. É verdade. É por isso que os homens nunca encontram nada. Mas eu depois descubro sempre. Daltónicos. Porque agora já daltónicos. Mas as roupas deles também são muito menos, às vezes, menos coloridas, não é? Não tem... Bem, alguns, há homens que usam já coisas com muitas cores. Pois, eu já peguei closet de mulheres que têm 8 portas e o marido tem uma. Pois, então... É a justiça da vida? Tem que ser de alguma maneira. E então, Rose, com a pandemia algumas destas situações agravaram-se. Então, como é que se começa por organizar as coisas? Qual é a primeira dica que podemos dar? Destralhar, é isso? É por aí que começa? Eu não uso essa palavra. Então, diga-nos lá. Vou lhe explicar o porquê. Quando nós falamos de destralhe, isso gera em nós como se nós tivéssemos tralha. E, às vezes, o que é tralha para nós, para o outro é importante. Então, eu sempre uso com as pessoas que eu vou atender, elas falam, eu sei que eu tenho que destralhar tudo. Eu falo, não destralha. Escolhe aquilo que você quer que permaneça na sua vida. Isso não serve só para as nossas roupas, para as coisas que a gente tem de material. Serve aqui dentro tudo. Também, sabe? O que a gente tem que está nos fazendo mal e que a gente pode se livrar? Às vezes você está preocupado com uma coisa que não vale a pena. Você não vai conseguir mudar, sabe? Exato. E às vezes só sentar um pouquinho e tomar um café, já esquece tudo aquilo, né? Já escolhe o que quer ficar bem, não é? Já escolhe o que quer ficar bem. Então, mas como é que se pode começar por organizar? Escolher as coisas que queremos ficar. Primeiro, nós sempre... Temos que tirar tudo, Temos não é? que tirar tudo. É Mas isso que isso me não assusta. se tira tudo de uma vez. É? Isso são por partes. Da mesma área não se tira tudo de uma vez? Ai, meu Deus, eu não podia. Não. Só todo Você o meu nunca armário, só um esvazia quadrado. um closet todo. Por quê? Se você esvaziar o closet todo, você vai dobrar as suas peças em 1 hora. Quando der 2 horas, você vai juntar aquilo que está em cima da cama e vai colocar tudo lá outra vez. É verdade. Alguém que me compreenda. Exato, assim não resolve. Porque a pessoa depois fica ali horas e horas para arrumar aquilo tudo perfeito e não vale a pena, assim não consegue. Então qual é que é o truque? Então, é assim. Porque nós sabemos, Rose, que fez aqui que chama da nossa querida Kelly Medeiros. Sim. Nós vimos nas redes dela, da nossa querida Kelly Medeiros, para quem nós mandamos um beijinho, se ela estiver a ver, não é? Sim, aquela é uma querida. É uma querida, já apresentou aqui um programa no nosso canal, já foi várias vezes nossa convidada. Como é que fez? Porque tinha muitas coisas, não é? Sim. Mas teve que se tirar tudo. Sim. A Kelly foi um trabalho que foi executado por partes, né? Pronto, mas é isto, só para dizer, porque ela tinha muitas coisas. Isto para dar este exemplo, não temos falado dela. Como é que as pessoas podem fazer lá em casa? Começam por partes? Por partes. Primeiro, retira... Se você tem 3 divisórias no seu closet, você começa sempre pela parte de cima. É? Você retira... Primeiro, você faz a limpeza do ambiente e depois você vai olhando. Quantas peças eu tenho branca? E começa a separar por ali. Todas as minhas peças são iguais? Tem alguma diferente? Porque, às vezes, nós temos 3 t-shirts iguais. Mas dá jeito! Porque depois uma está a lavar e a outra... A outra está a lavar. Escolhe a mais nova. Qual que é a nova? Eu escolho sempre o mais novo. Claro. Ou só se mais velho. E depois isto há a questão do sentimentalismo com as peças, não é? É o apego. Isso é o apego. E a gente tem que desapegar. Destralhar? Não é destralhar. Esta convidada não gosta dessa palavra. O destralhar, não. Sempre tenha em mente o que hoje me faz bem. Porque, às vezes, nós temos uma calça de ganga. Só uma? Quando tínhamos... Só uma? Vamos colocar assim, de quando tínhamos 29 anos.
Hoje eu tenho 30. Não tenho 30, mas vamos dizer que sim. E hoje eu tenho outro corpo, hoje a moda é outra. Eu tenho ali uma calça de 10 anos atrás que eu não vou usar. E que só faz-me lembrar que já fui assim e que agora já não sou. Não, até porque a moda mudou e mesmo que você seja, você não vai conseguir usar. Pô, já não se usa rasgo Já não nos se joelhos, usa. mas embaixo. Ah, é? Eu não sei. Eu nunca gostei muito de calças rasgadas, confesso. Pronto, portanto, não tenho essa moda. Mas as modas são cíclicas. Sim. Um clássico é sempre bom. Uhum. Até porque o clássico, ele revela muito de nós, né? E se nós temos uma peça clássica no nosso roupeiro, qualquer acessório que a gente colocar, Fica sempre bem, não é? já fica sempre bem. Portanto, então, já deu aqui algumas dicas. Começar de cima para baixo, não é? Tirar, organizar por partes. Por partes. E agora vamos complicar a sua vida. Não. Desafio, gosta de desafios, Claro não gosta? que sim. Tem mesmo arte de quem gosta de desafios. E se a pessoa está a dizer, ok, vou àquele ali e vou escolher os brancos, não é? Fico com 3 ou fico com 2, ou porque é que tenho não sei quantos iguais? Quantos? Sim. Deve ficar com quantos? Eu acho que também ideal. depende das pessoas, não é? Ou não? O ideal. Sim, então o ideal. O ideal é não só na nossa roupa do closet, é na rouparia, que é cama, mesa e banho, né? Uhum. É sempre ideal de cada cor no closet ter 2 a 3 peças. Uma dia a dia e uma que compõe esse dia a dia. E para cada 3 peças de cima, nós temos uma de baixo. Meu Deus, estava metade. Mas ó, nós aqui E ali nós discutimos fazemos muito, já vários viu? looks. Nós fazemos vários looks. Sim. Mas a gente não imaginar. consegue. Eu só ia, certo, eu não, também eu não ia consigo, complicar no mas- sentido de há t-shirts aqui em cima, mas também há t-shirts ali naquele móvel, também há t-shirts ali. Como é que a gente faz? Mas agora, Mas estão se vamos- arrumadas. Estão arrumadas, mas se vamos Arrumadas, não estão escolher. organizadas, estão arrumadas. Exatamente, é E essa a sabe o que é diferença. o arrumado? Você põe uma lá embaixo e 4 por cima. E aí o que acontece? Quando você vai se vestir, você está com pressa, você só pega aquela que está de cima, a de baixo você nunca vê. É verdade, é. Por isso é que já vimos aqui até algumas fotos disto, de ter tudo assim bem visível, não é? Tudo, o que não é visto, não é lembrado. E o que a gente não vê, a gente não usa. O coração não se sente. Mas o bolso sente. Mas o bolso sente, é verdade, é verdade. Porque é uma economia. Uhum. E é uma economia que se reflete em tudo. Porque quando falamos disso, às vezes a pessoa acha que é só a roupa. Mas não, essa É em economia tudo, não é? reflete em tudo. Se você tem uma despensa organizada, você vai no supermercado, você só compra aquilo que você precisa. Sim, já falámos disso aqui uma vez, não é? É Se verdade. você tem uma farmacinha em dia na sua casa, você precisa de um medicamento de dor de cabeça, para dor de cabeça, né? Você vai pegar o medicamento, você olha, está com a cabeça doendo, você olha, ele já passou a data de validade. E aí você tem que ir à farmácia, até que você vai. Às vezes o transtorno é tanto que a dor de cabeça já até passou. Você consegue o Ou medicamento então já fico com outra dor de cabeça. com outra dor de cabeça. Uma mais intensa. E assim, e são coisas que são simples, mas que essa simplicidade e não ter isso organizado é que nos gera a ansiedade, nos gera o estresse. Porque realmente a questão da roupa e mesmo a questão da comida também são duas áreas onde as mulheres, aqui falando, estão sempre muito, não é? As mulheres, a roupa, se calhar, tem muito Sim. aquele cuidado. Sim, sim. A comida, normalmente a cozinha está por conta delas, não é? Sim, Não? sim, Então, o facto de chegar e não saber onde é que está, onde é que não sei o quê, causa aqui mais... E te faz Traz mais trabalho. E comprar outras coisas que, na verdade, você já tem. Portanto, aqui nas roupas era ter 3 no máximo de cada cor, para cada 3 de cima uma de baixo, e ter organizado no armário por E ter cores. organizado por cores. Por quê as cores? E as cores sempre começam do mais claro e vai terminar no preto, que é o mais escuro. Ai, eu adorava mesmo ter uma Olha, imagina. assim, não é? Grande É, nível. é isso que eu É um também grande acho. nível. É uma paz de espírito. Sim, sim. Até porque, se você ligar para o seu marido, estiver no trabalho e ligar para o seu marido, eu preciso daquela camisa branca. Ela está em tal lugar. Ele vai encontrar.
E você sabe onde ela está. Eu não sei se para passar ferro. Isso não é só para você, isso gera uma organização para todo mundo que está então, em casa. Mas imagine, tem, por exemplo, arrumado, nós temos diferentes tipos de partes de cima. Por exemplo, ela tem esta com manga comprida, a minha, este, por exemplo, meu é o mais um top, não é? Por causa dela é branco, o meu é preto, estariam em opostos. Mas organiza tudo por cores, mesmo que sejam diferentes tipos de parte de cima. Separamos ali o verão e o inverno. Okay. Mas o ideal seria que nós tivéssemos o verão e o inverno todo exposto. Pois, porque assim podemos usar, não é? Podemos usar, e aquilo não, nas trocas das estações temos sempre tudo aquilo. Tira tudo do roupeiro, aquele transtorno, e depois volta outra vez o verão. Depois guarda, e aquilo no guardar acumula ácaros, às vezes as peças se danificam, porque não tem quando vai guardar, não tá guardada da forma correta. Então, assim, o ideal é porque a roupa precisa de respirar. Né? Os tecidos precisam de arejar, até para a conservação mesmo das nossas peças. Porque às vezes pensamos assim, está em saldo, vou levar, é super barato. Não sei porque é que te riste, Cláudia. Está em saldo, é super barato. E depois aquilo acaba acumulando ali, você não usa. Tipo o vestido, não é? Não estejas a olhar para mim. O vestido. Cláudia, o meu vestido não foi de saldos. Não venhas com essa conversa. Quem compra os saldos não sou eu. Eu vou aos saldos e trago as coisas que custam o preço normal. Que eu nem vou usar, mas pronto. Mas pronto, vou. Esta Cláudia, olha. Quê? Só lhe digo. Eu uso tudo. Temos que conversar depois do programa. Eu uso tudo. Eu é que estou a ficar mal vista. Não, tu é que foste apontar os dedos para mim. Eu uso tudo. Está bem que eu tenho mais do que... Mas se usa, ok. Eu também uso. Então, nós agora, mas agora, fora de brincadeiras, antes de estar aqui, a Cláudia já está aqui quase há 6 anos, não é? Vamos comemorar os 6 anos há um tempo, não é? Eu estive e depois deixei de estar. A verdade é que quando estamos aqui no programa de segunda a sexta, todos os dias, exige que tenha mais roupa do que a minha roupa normal da minha vida, porque eu até sou uma pessoa descomplicada que gosto de vestir aquilo, já sei que aquilo fica bem com aquilo e aquilo. Aqui é que depois chateia, está sempre igual, fica feio, não é? Parecia mal. E nós que somos mulheres, nós temos um raciocínio lógico bem diferente dos homens, né? Nós gostamos de estar, assim, bem apresentáveis e a gente não gosta sempre de estar sempre a olhar e estar sempre igual. Nós precisamos de... Quando tem uma coisa nova, diferente, parece que quem foi feito para mim. Exato, quem é gordo acha que fica mais magro, quem é magro acha que fica mais gordo, quem é alto fica... Não é? Parece que aquela roupa faz tudo na nossa vida, não é? Sim. Pronto, é verdade. Bem, continuando as dicas, então, de cima para baixo, a tirar, voltar a pôr só das mesmas cores, não é? Nem sempre, se você não conseguir fazer isso, ok. Mas o fato de já conseguir escolher aquilo que realmente vai ficar, realmente que você usa, já vai te dando uma outra visão, né? E já vai conseguindo aliviar ali a sua mente. Porque você não pensa, olha, quando eu lavar, vou ter inúmeras peças para guardar. Aquilo também já já consegue te dar um direcionamento do que realmente você está usando naquele momento, do que realmente é aquilo que você gosta, do que já deixou de ser parte... Do que já não gosta. Parte do seu closet, que já não compõe mais o seu estilo. Porque nós temos fases. Exato, né? A mulher tem fase. Só que sabe o que é que eu penso? E se eu voltar àquela fase outra vez vai ser uma chatice. Eu pensar, criar aquilo e agora não tenho. Mas pronto, já foi. Comprou um novo? Comprou um novo. Exato. Quando se ganha gosto, percebe-se e ganha esse gosto. É isso. Depois não vamos atrás. Bem, e então, isto estamos a falar do armário tudo exposto, não é? O que é que pomos lá? Camisas, calças? O ideal é sempre quando você tem a oportunidade de pendurar, ter todas as peças penduradas. Pronto. Pendurar nos dá uma visibilidade muito maior. Sim. Até as calças? Até as calças. As calças, nós procuramos sempre ter tanto as calças como qualquer uma das nossas peças. Uma em cada cabide. Sim, claro. E as calças ficam ótimas nos cabides infantis.
Ok. São os ideais para que as calças... Porque, primeiro, que otimização do espaço. Ocupa muito menos espaço. E outra, depois a calça não fica a dançar para um lado e para o outro. Os cabides são mais pequenos. Eu tenho lá cabides infantis a mais, para são do agora. teu filho. São mais Exatamente. E tivemos a arrumar as coisas dele e, como se mudou, ficaram lá uns cabides. Deitou-se uns fora e ficaram lá uns. Se calhar, olha, vão para as calças. Já dá jeito. E isso otimiza espaço. Às vezes você tem um espaço de 2 metros completamente abarrotado. E quando você separa as peças, uma em cada cabide, primeiro você tem a visibilidade do que você tem, né? E depois os cabides certos, ele otimiza o espaço. Nós usamos sempre como exemplo o cabide de madeira e o cabide de veludo. O cabide de madeira, em média, ocupa de 4 a 5 centímetros em cada peça. É impressionante, de madeira. É uma coisa que eu já disse aqui que tem que... E o de veludo, ele ocupa 1,5 centímetro. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Andei eu a comprar tantos cabides de madeira, agora descobri que afinal é melhor os de veludo. Mas não são todas as peças. Sim. O veludo também não é para todas as peças e nem a madeira. Todos os cabides têm as suas peças ideais para ele. O veludo nós usamos para as peças mais finas, seda. Para não escorregarem, não escorregar. Isso dá mais sustentabilidade. E os de madeira a gente usa mais para os fatos, né? Porque são mais estruturados também e ajuda, não é? Isso, e conseguimos manter ali a calça juntamente com o blazer. Porque o conjunto anda junto. Conjunto anda junto, exato. Não temos nada contra. E nós vimos nas imagens que nos mandou, não é? Um bocadinho daquilo que nós temos aqui. Estas, não sei como é que chama, colmeias? São as colmeias organizadoras. Pronto. Que é uma boa ideia para quê? Para as t-shirts? Para quê? Mais? Olha, as colmeias, elas são usadas em várias... Aqui temos deitadas, mas vimos ali uma imagem que tinha em pé. Sim. Elas funcionam como gavetas. A colmeia, ela é usada tanto para as peças íntimas, quanto para malas, para calçados. Elas protegem, além de tudo, a sua peça. E elas são empilháveis. Você consegue, por ela ser um material rijo, essas colmeias, aqui em Portugal, desconheço alguém que as venda, a não ser eu. Elas vêm diretamente do Brasil para mim. São feitas por uma já tivemos cá colmeias, não lhe vamos enganar. Sim, eram diferentes. Eram diferentes, por acaso eram diferentes. Elas são rijas, elas se adaptam tanto na gaveta, e como elas podem ocupar um espaço que você que você tem e que Portanto, elas podem ficar dentro da gaveta ou então podem ficar em outro espaço. Vamos colocar que você tem uma prateleira e ali naquela prateleira cabe 5 colmeias. Você não consegue mudar a marcenaria e você consegue colocá-las uma em cima da outra. Elas são empilháveis e elas, por serem rijas, pode pegar assim. Ela não vira, não cai. Pois, ok. Elas têm sustentabilidade. Pois. A maioria das colmeias são de tecido, de TNT, e elas não têm essa sustentabilidade. É verdade. Essa colmeia, ela é um material que pode ser limpo, né? A higienização, que é muito importante, o que já não acontece no caso serem tecido, no tecido, você não pode lavar. Tão longe, meu Deus. Você não pode... Vira ela de cabeça para baixo. É sim. Vira de cabeça para baixo. Sim? Não vai cair. Ah, pois não. Isso facilita muito para as crianças, porque a peça se encaixa, a colmeia se encaixa na peça. Isso facilita muito para quando temos crianças. Essa não estava à espera. As crianças pegam e aquilo cai tudo. Né? Exatamente. Se for uma colmeia de tecido, ela vai cair. Agora, essa, como é rija, ela não vai cair. Que engraçado. A peça se mantém. Elas são usadas para mala, para lençóis, para toalhas, para malha. Pois, é porque põe-se tudo lá e fica tudo visível. Tudo visível. Né? A vantagem delas, de serem assim, transparentes, é que você consegue visualizar tudo aquilo que você tem. Não, mas é que fica muito bem. Esta, por acaso, é estreitinha, não é? Porque é aqui das meias. Essas são para as meias, são para peças íntimas. Para esta é estreita, mas, por exemplo, aquela que é mais larga, dá para pôr aqui várias coisas. Pôr, por exemplo, no armário assim, assim, assim,
e otimiza muito Otimiza muito espaço. Portanto, tudo muito organizado. Eu hoje quero... Quero as brancas da segunda gaveta. Não, e Essas outra, são todas depois brancas. para a organização fica tão mais fácil, porque quando você lava, que você vai guardar, o espaço dela tá ali esperando para que ela seja colocada ali. Exatamente. Imagina a gaveta. Fica linda. Não, e imagina você depois chegando com uma meia de bolinha, que essa daí não é bolinha, Sim. você já não estraga mais a sua meia, e você indo colocar ela na gaveta normalmente. Aí você chega lá e vê tudo organizado. Você não consegue fazer. Você não consegue colocar ela ali. Não consegue deixar desarrumado quando está tudo você arrumado. Mesmo, não é? aquilo já é tão automático. Deixa-me pôr. Aquilo já é tão automático que você mesmo já sabe onde é que já pega. E até para ajudar as crianças a começarem a criar este hábito, ter as coisas muito arrumadas ajuda, não é? Isso, ajuda e muito. Eu só tenho a caixa das meias, a caixa dos boxers. Não existe Para o mais meu caixa. filho. O meu filho é uma caixinha lá, uma caixa dentro da gaveta tem as meias, outra caixa tem os boxers. Ele já vai arrumar as suas coisas lá, porque põe naquela caixa, noutra caixinha. Sim, e se depois... você tiver as colmeias... Não, mas eu não tenho a caixinha que você tem, que são 3 caixas, quando você opta pela colmeia, são 3 colmeias. E olha como otimiza o espaço. Exatamente. Aquelas 3 caixas não, mas que é você verdade. tinha ali para organizar tudo, em 3 colmeias e cabe em uma gaveta. Às vezes são 3 gavetas para pegar tudo isso. E você vai usar sempre a mesma meia, porque é a que está ali em cima. É que está. E depois, se calhar, depois ele faz isso, porque eu depois digo para ele ir buscar as meias e os boxers também. Ele às vezes escolhe, às vezes ele vai lá e, hoje apetece-me estes do não sei quem. Pronto, está bem. Pronto. Mas isto para dizer que só o facto de ter um sítio já ajuda os miúdos mesmo mais novos a saberem que é ali aquilo, que aquilo é ali. E fácil procurar. E se for assim, nesse nível, que para mim é o nível mais avançado, em que nós temos rapazes, nós as duas temos... Bem, tu também és uma menina também, mas os rapazes têm a camisa dos amangas, a t-shirt, não sei o que, ele já sabe que naquele sítio e ele vai arrumar. E eles são de saber, Sim, não é? Esse hábito, ele se cria em 21 dias. Em 21 dias? Então, 21 dias você fazendo isso, e depois isso se torna automático. Acha? Eu tenho certeza. São 21 dias. A gente fazendo isso todos os dias, isso se torna depois tão automático, faz parte de nós. Parece que não tínhamos esse hábito de colocar ali. E o que é que temos que fazer durante 21 dias? Estar sempre organizar, colocar ali, no espaço onde está ali o cabide, daquela t-shirt. Então, chegamos, colocamos ali. O cabide dela está sempre ali, o lugar dela está sempre ali. É o que eu te disse no início. As nossas coisas são como nós, precisam de uma casa para voltar. Imagina a cena, porque eu já me deparei com essa cena. Porque às vezes a pessoa olha assim e fala, ela é personal organizer, tem tudo impecável. Gente, uma casa de novela, é só na novela. Tenho 2 filhos. Eu trabalho o dia todo, meu esposo também. Então, e a casa precisa de vida. Uma casa sempre organizadinha, aquilo não tem vida. E a casa precisa de vida. Mas no fim do dia, se a gente não coloca tudo no lugar, o que acontece? Vai um amigo às vezes te visitar, você tem ali em cima da mesa 4 documentos. Você pega, coloca tudo numa gaveta porque ele está chegando. No outro dia você precisa do documento, você não se lembra onde ele está. Se você tiver uma pasta do documento, você vai colocar ali e está na mesma gaveta, só que está na pasta. E você sabe, o documento está aqui. A chave. Eu já saí, a chave ficou para dentro de casa, gente. Pois. Tivemos que quebrar o vidro e entrar. E eu sou personal organizer. Mas o quê? Era o hábito de ter a chave sempre. Nesse dia, quando eu cheguei, eu tenho o hábito de colocar a chave em cima da mesa da sala. Mas nesse dia, eu fui direto para a cozinha e coloquei a chave no armário. Onde que eu ia imaginar que a chave... No armário? No armário. A minha fica sempre dentro da minha mala. São coisas que você chega e você está tão assim no automático que aquilo já vai. E depois, quando eu bati a porta... Já foi. É que sentiu, ok. Estava sem a chave. E quando não está no frigorífico? E se você tiver um chaveirinho atrás da porta, você chega a chave, põe a chave ali. É a minha mala, fica dentro da minha mala logo. Pois é, verdade. Rose, que serviço é que as pessoas podem ter consigo para
para pedir, porque já estamos quase a acabar, está a ver? Estava aqui tão nervosa e já estamos quase a mandá-la embora, salve seja. Eu me profissionalizei não, porque a personal organizer não é chamada de profissional, porque nós não temos uma faculdade, né? Nós temos um ofício, que é uma prestação de serviço. E essa prestação de serviço, eu me especializei em 8 áreas. Eu trabalho na área da organização residencial, na área da marcenaria inteligente, que eu adapto os espaços, crio ali uma marcenaria, um closet que só tem prateleiras, a gente cria ali uma marcenaria para que aquele closet seja funcional. Seja mesmo para aquela pessoa, né? Seja para as peças que você tem, porque a gente sempre fala, cada casa é um caso. Sim, claro. Cada closet é para uma pessoa, né? E trabalho também na área da formação de funcionárias do lar. Eu ensino tanto a manter a organização, quanto eu ensino elas a fazerem desde a limpeza, que é o mais simples, mas limpar da forma correta, como manter tudo organizado. Trabalho na área da pré-mudança e do pós, também faço treinamento dos funcionários das empresas que fazem esse tipo de trabalho. Ensino desde o embalar ao transportar, porque isso é muito importante, né? Não é só buscar na casa do cliente. Exatamente. Levar. O cliente agradece que não partam nada no caminho. Tem toda uma preparação. Eu sou especialista em malas de viagem, portanto, contem comigo. Tem que ficar um dia a fazer uma demonstração de uma mala de viagem. O que é que acha? Claro que sim, com todo Pronto, prazer. produção, anotar, por favor. Sou baby organizer. Eu trabalho tanto na formação de uma funcionária para ajudar a mãe a receber essa criança, quanto eu trabalho na organização dessa família para receber essa criança. Porque às vezes a pessoa acha que a personal organizer, ela vai lá só dobrar a roupa do bebê, né? E que o bebê só precisa de roupa, mas o bebê precisa de uma família adaptada. Exatamente, é verdade. E então eu faço esse trabalho e faço também a consultoria. A minha consultoria é tanto online quanto presencial. Eu tanto posso ir na sua casa executar o projeto, como posso te ensinar a fazer. E desenvolvi recentemente, há quase 2 meses, eu venho estudando com alguns parceiros, desenvolvi um projeto de inclusão, que é a organização inclusiva, que é para deficientes, é para pessoas que tenham autismo, síndrome de Down, o TDAH e os compulsivos. Muito engraçado. Tem que nos vir cá depois falar sobre isso, sobre o que são as coisas específicas para essas pessoas. Pode ser? Claro que sim. Vem cá um dia, que fica já combinado. Primeira parte falamos um bocadinho sobre isso, segunda parte vamos ali àquele lado fazer uma mala de viagem. Claro, com o maior prazer. Pode ser, Rose? Está a ver? Foi um prazer recebê-la. Igualmente, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pela receptividade de vocês. Podem ir ter consigo Rose Bem. Lopes. Procurem nas redes, não é? E tivemos a passar em rodapé os seus contactos. Sim. Está bem, Rose? Obrigada. Tudo bom? Obrigada eu. Obrigada a nós. E nós vamos embora? Vamos embora, mas voltamos no próximo programa pelas 15 horas. Vamos mais organizadinhas. E vamos voltar mais organizadinhas também. E já sabem, este foi um programa que vale a pena partilhar, ver, rever, seguir aqui estas dicas e, porque não, olha, façam antes e depois do seu armário lá de casa e coloquem nas nossas redes sociais. Boa ideia, boa ideia. Era uma grande ideia, não era? Este programa é para partilhar, portanto, brevemente daqui a 15 dias estará disponível no YouTube e assim poderá partilhar e rever estas dicas. Obrigada pela sua companhia, voltamos no próximo programa pelas 15 horas e partilhe também os conteúdos das redes sociais. Ruth? Vá arrumar, dobrar tudo direitinho, tudo igual. Beijinho.